O mais relevante em todo esse debate é que a matéria objeto da DPF 54 já foi exaurida e discutida quando da Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, numa linguagem mais simples, o povo brasileiro elegeu seus deputados quando da elaboração da Constituição de 88 e o Poder Constituinte originário deliberou pela criação do atual artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é assegurado o direito à vida. Ao Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, cabe julgar as leis e não fazer as leis. Nesse caso específico dos anencéfalos, chama-se um processo de burlar o processo legislativo. É fazer com que o Supremo assuma uma posição que não é sua, enquanto essa é atribuição do Congresso. Então entendemos que o processo ainda não está maduro para julgamento e ainda faltam depoimentos de especialistas do mundo inteiro. Ao longo de 2008 foi derrotado fragorosamente o projeto de lei que legaliza completamente o aborto no Brasil, nas duas comissões que ele tramitou. Então o Congresso está fazendo a sua parte. Nunca poderemos dar ao Estado o poder de matar. O poder de matar não pode ser dado a ninguém, muito menos ao Estado. Então seria um absurdo, um retrocesso, ou o Supremo ou o próprio Congresso fazer essa autorização. Ao Estado cabe defender a vida. Para a questão de transparência, de análise de prova fundamental, já que se discute o que se diz na petição inicial da DPF, que o anencéfalo não é ser humano, é um sub-humano fadado ao fracasso, que vai morrer imediatamente, que a sua vida na barriga da mãe, no útero materno, pode causar a morte da mãe, todas essas inverdades foram rechaçadas cientificamente por sólidas provas documentais trazidas aos autos. O anencéfalo é uma janela que o Supremo, se decidir por esse viés, estará abrindo uma janela forçada para, em seguida, fazer a liberação do aborto. É típico da nossa sociedade, você vai pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Fuzilar um menino que está cheirando crack. Qual é o caminho mais fácil? Extirpar a vida quando ela ainda está no útero da mãe. Então, essa tática, né, do caminho mais fácil para facilitar a vida e a preservação dessa hegemonia desse tipo de sociedade, isso aqui não é justo. Portanto, hoje, essa discussão no Supremo Tribunal Federal de constitucionalidade de Código Penal, essa discussão é totalmente despicienda, desnecessária e abusiva. E ofende a soberania popular, ofende o povo brasileiro. O povo brasileiro elegeu deputados constituintes que aprovaram a Constituição uma cláusula pétrea, uma cláusula que não pode ser modificada, que assegura o direito à vida. Uma frente parlamentar em defesa da vida ingressou com uma representação junto ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, pedindo que o Ministério Público analise tecnicamente a possibilidade ou não do ministro Marco Aurélio de Mello continuar à frente do julgamento da DPF 54, tendo em vista declarações dadas, atribuídas ao ministro por diversos jornais, diversas revistas, onde o julgamento já estaria sendo antecipado, o resultado do julgamento, e considerações técnicas sobre o julgamento já teriam sido feitas pelo ministro Marco Aurélio. Eu sou autor do requerimento de instalação de uma CPI para apurar o aborto no Brasil, que é o quê? Há uma ausência do poder judiciário, do poder executivo, das polícias, porque se pratica esse crime há décadas e ninguém faz absolutamente nada. Os governos não têm autoridade moral de defender a legalização do aborto quando o arcabouço jurídico, a legislação em vigor, toda a normatização em relação à saúde da mulher, ela ainda está presa aos papéis, ainda existe um abismo entre o que foi conquistado na normatização da saúde da mulher, na legislação em vigor e a realidade objetiva de vida das mulheres. Então, pensemos primeiro no planejamento familiar, nas condições objetivas que vai desde a educação infantil à estabilidade do emprego, na conscientização dessas mulheres, antes de se pensar numa proposta tão reacionária como essa, que é a da legalização do aborto. No Brasil, infelizmente, existem as leis, mas, no entanto, essas leis não protegem o cidadão no seu direito à vida. Os que defendem o aborto no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, diziam que como a favela é uma fábrica de bandido, então era melhor abortar para que os bandidos não aparecessem. Isso foi dito várias vezes por personalidades importantes
chefias de executivo, inclusive em vários lugares do Brasil também, no parlamento brasileiro também. Então, quando eu digo que a legalização do aborto é uma proposta reacionária e conservadora, que tenta estabelecer a redução da idade penal, promovendo a morte ao útero da mãe pobre no Brasil, é justamente porque é muito mais fácil economizar recursos das políticas públicas, das políticas sociais, que significaria resolutividade, eficácia, livre acesso para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Ou seja, o governo teria que disponibilizar muito mais recurso para arte, cultura, educação formal, música e esporte, para impedir que as nossas crianças funcionassem como verdadeira legião de mão de obra escrava e barata dessa empresa capitalista chamada narcotráfico, que toma pelo crack crianças e jovens espalhados pelas periferias do Brasil todo. Então, ao invés de colocar recurso para essas políticas sociais, para minimizar o risco de que essas crianças estejam e essa juventude indo à violência como último refúgio, nada melhor para aqueles que defendem a perpetuação desse modelo, desse sistema, de que a vida das futuras crianças pobres, elas sejam extirpadas ainda no útero das suas mães pobres também. Não há dúvida de que o governo atual tem uma posição pela legalização do aborto no Brasil, ainda que o presidente da República dê declarações absolutamente dúbias para a população, quando ele diz que ele é contra o aborto, mas que tem que acontecer o debate, que é um problema realmente de saúde pública. Se o governo identifica e diz para a opinião pública que 1 milhão de mulheres fizeram aborto, o que é que o governo efetivamente fez com esses 1 milhão de mulheres? O governo conversou com cada uma dessas mulheres que supostamente ele diz que fizeram a interrupção de gravidez. O governo conversou, estabeleceu mecanismos de planejamento familiar para que essa mulher não faça pela segunda vez, estabeleceu algum processo de paternidade responsável junto com a maternidade responsável, analisou objetivamente quais as condições da vida dessas mulheres que as levaram a fazer o aborto provocado. Então, nada disso é feito, né? Nenhum diagnóstico para impedir que essas mulheres façam novamente a interrupção da gravidez foi feito, e o governo apenas usa esses dados para defender a sua tese, o seu dogma, que é a legalização do aborto como única alternativa. E permitido, inclusive, que organismos do governo, como o Ministério da Saúde e a própria Secretaria Especial de Mulheres, façam o trabalho da propaganda abortista no Brasil. O governo, quando gasta tanto dinheiro para fazer a publicidade oficial, às vezes até eleitoreira, porque tudo isso não é disponibilizado? Quais as propagandas que são feitas que mostram às mulheres dos métodos anticoncepcionais que ela tem direito? Claro que é mais fácil defender a legalização do aborto do que defender um serviço de saúde que estabeleça um pré-natal, um puerpério digno, que a mulher tenha um lugar digno para deixar o seu filho e ela não perca o emprego em relação a isso. Então é muito mais fácil ir para essa saída que ataca diretamente uma vida que ainda não pode ser vivida em plenitude, com essa desculpa inaceitável de que existem muitas mulheres que estão se submetendo ao aborto no país. Ao Estado cabe defender a vida, vida de preferência digna e para todos, saúde, educação, lazer, trabalho, a moradia, cultura, mas tudo começa com o direito fundamental àquele que quer nascer, precisa nascer e não pode ver impedido o seu direito de nascer num crime hediondo que é feito ou por médicos ou pelos próprios pais. Dentro do Congresso Nacional, a existência das frentes parlamentares tem sido algo muito importante para o trabalho de articulação dos parlamentares contra a legalização do aborto no Brasil. No Congresso Nacional, passamos pelo momento mais crítico, que foi entre setembro e dezembro de 2005, quando conseguimos impedir a legalização do aborto por apenas um voto. Foi um voto, porque senão o aborto hoje já seria legalizado no Brasil. As condições todas estavam dadas naquele momento. Foi quando nós criamos esta frente parlamentar, que eu tenho a honra de presidir, que hoje fazem parte mais de 200 parlamentares.